Bom, agora começou. Então, vamos iniciar a sessão, né, do segundo dia do seminário Kant e o Estado de Direito, com a palestra do professor mestre Luiz Salles Damasceno. O professor Luiz, ele é promotor de justiça do Estado do Rio de Janeiro, lotado no campus do Goytacazes, né, Luiz? Isso. Atualmente Itaperuna, que é a cidade próxima. Itaperuna, perfeito. Noroeste. E é mestre em Direito pela UFRJ, né, com uma dissertação de mestrado focada no pensamento de Niklas Luhmann, o sociólogo do direito conhecido mundialmente, né, que é muito utilizado aqui no Brasil. Posso até arriscar que está entre os 5 ou 4 autores mais utilizados no Brasil, está o Luhmann, né? A gente teve realmente uma absorção muito grande do pensamento dele, e principalmente aqui na Escola do Recife, aqui do lado, muito grande, Rio de Janeiro, Minas, São Paulo, USP, já debati com vários colegas, assim como Habermas também, do Working, são os grandes nomes aí da estrutura do pensamento jurídico brasileiro, no sentido de fazer essa ponte, né, do direito com a sociologia. E como o nosso grupo de pesquisa tem um dos seus principais focos, o pensamento de Immanuel Kant, o Luiz se interessa pelo nosso trabalho, já não vem nos acompanhando há um certo tempo, a gente chegou à denominação comum de que poderia fazer um diálogo, né, Luiz? Entre Kant e Luhmann, né? E uma coisa que eu acho que é muito proveitosa, porque depois eu vou observar, certamente vamos ter um belo esclarecimento sobre isso na palestra dele, poderia fazer várias pontes, certamente. Mas fique à vontade, meu querido, muito obrigado aí pelo aceite do convite, é um prazer estar falando contigo assim, mais diretamente, e é uma grande honra tê-lo aqui. Fique à vontade. Obrigado. Que isso, professor. Bom dia novamente ao senhor, a todas e todos presentes. A honra é minha, né, já inicialmente, assim, bem rapidamente, duas coisas que eu pensei em falar nesse início, sobre essa responsabilidade de estar nesse espaço aqui hoje, né, que o senhor, que outros professores têm aí permitido, né, de espaço de construção de conhecimento e afins, porque as responsabilidades são tamanhas, professor. A primeira, porque é um colóquio, é um evento organizado pelo senhor, e eu não poderia deixar aqui de abertamente dizer da admiração que eu tenho pelo senhor, dessa amizade que vem se, né, sedimentando aí ao longo de todo o tempo, de muitas afinidades, né, creio eu que inclusive na construção do pensamento, na intelectualidade. Então, e tenho aprendido muito com tudo que o senhor escreve, com tudo que o senhor ensina. Então, essa é a primeira responsabilidade, né? A segunda responsabilidade, um evento com outros colegas, aí sim, valorosos, né? Assim, tenho tentado acompanhar, às vezes a correria não deixa que a gente acompanhe tudo, mas, felizmente, acho que está sendo, né, gravado e tudo mais, quer dizer, vai dar para revisitar depois esses conteúdos todos, então isso também muito nos responsabiliza, né? Me responsabiliza. E, finalmente, uma terceira responsabilidade é debater num seminário que envolve Kant, né? Especialmente Kant. Luhmann também tem a sua absoluta significação, essa que o senhor já disse aí, né? Ele realmente se espraiou, muito interessante buscar, né, os porquês disso, né? Mas acho que é o que realmente se coloca assim, em termos históricos na realidade brasileira, quanto ao Luhmann. Agora, quanto ao Kant, né, que acaba dispensando apresentações, também é uma terceira responsabilidade, porque aqui está falando alguém que eu acho que sequer na posição de iniciado em Kant eu me colocaria, porque assim, o que eu sou é um curioso, né? Gosto de buscar, né, esses pensamentos, formas não dogmáticas de explicação da realidade, de compreensão de fenômenos como direito, política, democracia, enfim. Então, ao mesmo tempo, eu já estou fazendo aqui até um disclaimer, né, uma auto-defesa, né, de que seja também considerada essa minha aí incipiência no pensamento kantiano, mas tentei aqui fazer o dever de casa, fui aqui inteiramente orientado, instruído, até pelo senhor, né, acho que eu posso revelar também. Eu falei, professor, o que você acha disso daqui? Que é como funciona no pensamento, né, professor? É uma construção coletiva, colaborativa, não é isso? E um evento como esse reforça essa percepção. Bom, e aí eu preparei, então, são esses
slides aqui são mais mesmo esquematizações do pensamento, né? Esquematizações do que a gente tem escrevido aí para contribuir para projetos vindouros, né? Para facilitar, né? nesse nosso raciocínio. Então, quer dizer, estamos nesse seminário, Kant e o Estado de Direito, organizado pelo professor Newton, inclusive, veja se desceu direitinho aí, tá? Tiver alguma dificuldade, deixa eu voltar aqui para a tela. Acho que desceu direitinho. Eu não consigo, deixa eu ver se eu fecho. Isso aqui eu fecho, acho que não. Ocultar para esta sessão. Isso, acho que diminui um pouco a poluição aqui visual. Bom, então, a proposta foi essa, como o professor Newton já adiantou, tentar construir algum tipo de diálogo, algum tipo de articulação entre Luhmann e Kant, né? Luhmann, porque aí sim, vem sendo quem eu tenho pesquisado mais atualmente, né? A apresentação da minha dissertação se deu em 2024, uma banca composta ali por, né, Luhmanniana ali, hardcore, né? Quer dizer, professora orientadora, doutora Juliana Nosfander, professor Rafael De Jorge, né? Professor Roberto Dutra, então, aqui da UENF, né? Aqui de Campos. Então, assim, também, né, com muita responsabilidade e tal. Então, a gente tentou construir, aproximar alguma coisa do pensamento luhmanniano para esses fenômenos mais modernos e contemporâneos de digitalização da vida e da sociedade, né, os impactos que isso gera para a política, para a economia. E aqui a tentativa é essa, articular Kant, Luhmann, né, do ponto de vista metodológico. A gente tem 2 slides mais à frente acerca disso, então aqui eu não nem estou fazendo uma estruturação idêntica que está colocada no artigo, mas né, nos escritos que sairão aí adiante, mas no momento oportuno a gente faz essas ressalvas acerca do que eu quero dizer com o diálogo Kant-Luhmann, especialmente em termos metodológicos e epistêmicos. E aí, assim mesmo, eu queria aliar essas primeiras inquietações ou paixões, né? Escrever sobre Luhmann, escrever sobre Kant, com também outras inquietações, que são as inquietações da contemporaneidade, né? À luz dessas perspectivas, né? Um fenômeno, uma temática, né? Como a gente fala, mais aí contemporânea, e calhou de eu escrever sobre as tais guerras culturais, né? Então é nesse sentido que a gente tem esse título, A Educação no Brasil Contemporâneo, leituras sobre as guerras culturais a partir de um diálogo Kant-Luhmann. E aí, professor, um parênteses, fica inteiramente à vontade a questão do tempo, tá? O senhor pode fazer as devidas observações aí, tá? Para a gente também. Não, só desculpa. Pode ficar à vontade. A gente não marcou o tempo aí, se for falta, não fique você que eu fique à vontade, pelo contrário. Desculpa. Não, tudo bem. Vamos aqui no tempo do slide, eu sentindo que já estou me alongando mais aqui, eu os poupo e faço aqui algum atalho. Mas, no primeiro momento, esse é o contexto, né? É importante a gente trazer esse contexto inicial. E aí, quer dizer, então esse fenômeno, né? Quer dizer, guerras culturais, ele pelo que parece, ele está mais vigente, né? No debate, ou também enquanto objeto, né? De observação, tanto dos estudiosos, né? Daqueles que buscam ali nas humanidades, né? Entender esses processos mais contemporâneos, como também, possivelmente, né, essas guerras já encampem e já permitam, e já possibilitem táticas de discurso e até de ação política, né, no debate público, especialmente hoje em dia nas redes sociais, numa realidade, né, de um Brasil polarizado, né, com polarização política, com polarização, agora, esse novo tipo de polarização que a gente vem falando mais atualmente, que é a polarização afetiva, né? Ela até um dia desses era uma mera, vamos dizer assim, polarização partidária, ideológica e tal. Não, agora a coisa está afetiva, né? Houve um racha central, e isso não só no Brasil, como em outros, né, países da realidade e da abrangência ocidental, não é? Europa, as demais cantos aí das Américas. E aí,
Então, a gente tem esse fenômeno das guerras culturais, tá? E aí, só ver se eu não pulei nenhuma página aqui. Isso. E aí, quer dizer, mas antes de irmos propriamente para as guerras culturais, vamos falar, então, né, daquilo que, na verdade, é o título, que é alguma coisa assim, né, que a gente colocou, o problema da educação, a questão da educação, né, para a gente voltar e falar de guerras culturais. Quer dizer, quando a gente fala em questão de educação num país igual ao Brasil, a gente pensa em dilemas, vamos dizer assim, mais clássicos, né, mais tradicionais para o enfrentamento da questão educacional no Brasil: valorização do magistério, financiamento do sistema educacional, de repente, mais atualmente, a própria relação entre ensino e novas tecnologias, né? Novas tecnologias, obviamente, vêm como uma disrupção, como um paradigma tecnológico, enfim, econômico, material, que repercute em todas as esferas da vida humana, mas ainda assim, questões mais, repito aqui, tradicionais, evidentes ou óbvias, né? Que são também e que continuam sendo questões e dilemas, tá? Não abdiquemos disso. Contudo, a partir de outras perguntas, nossa pesquisa vai buscar, né, essas inquietações nossas vão buscar dar um passo atrás a essas perguntas mais clássicas, ou até, eu brinquei aqui, talvez um passo ao lado, né, investigando acerca da própria concepção de educação no Estado Democrático de Direito, nesse Estado de Direito que consta do título do nosso seminário, né? Seminário organizado pelo professor. Então, vamos entender em que medida a gente pode dar esse passo ao lado. E aí a gente volta nessa perspectiva das guerras culturais. Quer dizer, o que as guerras culturais teriam, então, poderiam ter a ver com isso? A ver com educação. Será que guerra cultural e educação tem a ver, né? Estão, em alguma medida, imbricadas, né, conectadas? Pelo que parece, sim, né? Já dando spoiler, pelo que parece, tem tudo a ver uma coisa com a outra, porque, para além de problemas ou de preocupações quanto se um professor tem que ser mais, ou bem, em que medida ele tem de ser valorizado, né? Porque quero crer que ele tenha de ser valorizado, quero crer que isso não esteja em questão, mas, enfim, em que medida ele tenha de ser valorizado, quais poderiam ser os modos de financiamento mais eficazes da educação, né? Vinculações até previstas na Constituição de maior, como está vendo, né, ao longo dos anos, atrelamento a valores mínimos do produto interno bruto, enfim, tudo isso para significar que educação é um tema importante para um Estado de Direito, né? Mas, quer dizer, para além dessas questões, a guerra cultural parece que também vira um tema de educação, na medida em que ela, por ter esses, e poderia ser esse ou outros conceitos, e aí eu acabei não conseguindo fazer constar nos slides lá no final as referências, né? Mas depois posso mandar isso para o professor, de repente consta da descrição do vídeo, enfim, e vai constar do artigo e tudo mais, e além dessas que estão aqui mais diretamente citadas, referências, né? Então, guerra cultural, abrindo um parênteses, por essa leitura aqui, um conceito descritivo, né? De algo, né, de processo, de fenômeno que singulariza um modo de disputa política, remetendo à relevância de temas morais, aos movimentos da minoria, às forças conservadoras e religiosas, ao populismo conservador e ao espaço público polarizado promovido pelas redes sociais. Aqui um conceito, mas poderiam ser outros. Poderíamos nós voltarmos à concepção histórica, né, mais ou menos sedimentada das guerras culturais, que a gente consegue localizar e situar nos Estados Unidos da década de 90, né, com publicações que vão ali, enfim, dando conta de que temas morais, né, aborto, legalização ou não do aborto, criminalização ou não do aborto,
ações afirmativas, descriminalização ou não das drogas, questões, né, da população LGBTQIA+, e afins, né, o papel da religião na política e afins, passam a ser essas questões, a partir dessa concepção das guerras culturais, passam a ser essas questões verdadeiramente divisivas da vida social, da construção do bem comum, né, determinantes, assim, impondo a que tenhamos de quase que escolher ou um lado ou outro, né? E aí que eu lembro estava um dia desse relendo aquele primeiro capítulo, né, do Dworkin no Is Democracy Possible Here, né? Quer dizer, é a democracia possível aqui? E aí ele vai debater, ele já abre o capítulo falando do tal do common ground, né? O chão comum, a base comum, e a necessidade que a gente tem para poder construir ou reconstruir essa base comum do quê? Da sociedade, de um pacto social, de um contrato social, de um Estado de direito, que a gente volte a perguntas mais básicas, né? Que a gente assuma também, ou que sejamos constrangidos e indagados a respondermos, por exemplo, sobre qual concepção a gente deve ter de dignidade da pessoa humana. Quer dizer, toda pessoa é realmente ou não digna? Digna de ter dignidade, né? Ou seja, ter dignidade. Ela tem direito ou não a ter esses direitos, né? A ter dignidade, independentemente de quem ela seja, da questão racial, da questão econômica, da questão social, não é? Então, em alguma medida, as guerras culturais têm essa concepção, né? Portanto, de uma, aqui construindo algum conceito aqui a partir do que a gente está conversando, de uma ação política, só um instantinho. Voltei. De uma ação política ação, discurso ou tática política, né, que enxerga nas instituições, escolas, universidades, meios de comunicação, a indústria cultural, né, como um todo, a parte artística, verdadeiros pontos de disputa política, verdadeiras trincheiras de debate político, né, que podem ali replicar, na visão desses defensores da guerra cultural, que podem ali replicar um determinado modo, uma determinada cosmovisão de vida e de mundo, né, mais ou menos ali pré-determinada, né, um pouco que está nesse conceito, ou poderia estar em outros. E acredito que componha, né, de fato, como nesse conceito aqui que a gente trouxe ilustrativo, até essa menção. E acredito que, bem conectado ao conceito de guerras culturais, esteja, sim, essa ideia de populismo, né, num tipo de percepção de populismo que eu gosto mais de assumir, né, que é aquele tipo de populismo político, especialmente, né, mas não só, mas aquele tipo de populismo que despreza a dimensão institucional de uma democracia, né? A democracia tem, né, a gente foi assim assumindo isso, pelo menos na formação mais moderna do Estado, né, a democracia tem de ter a sua concepção institucional, né? Aquele famoso artigo 16 lá da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, né, de 1789, que a gente estuda lá nas aulas de Direito Constitucional e afins, muito sobre o artigo 16, né, uma espécie ali de semente, né, do constitucionalismo moderno, enfim, que pese tenha havido as diversas reconcepções a partir do segundo pós-guerra e tal, mas já ali a gente consegue conceber, né, essas duas asas de avião do Estado moderno. Quer dizer, de um lado, a preocupação com direitos fundamentais, né, o que está ali, é isso, qualquer sociedade que não preze por direitos humanos, né, no caso ali, os direitos humanos, e por, né, tripartição de poderes, enfim, uma organização no estado tal do Estado, né, não poderá se considerar uma sociedade democrática, uma sociedade constitucional e afins, né? Então, tudo isso para defender essa ideia de concepção também institucional do Estado, significando que Estado, portanto,
democracia, portanto, não deve ser só a questão da vontade da maioria, não é? Ela tem esse aspecto, portanto, voltado para a questão do povo, da soberania popular, claro, todo poder emana do povo, está na nossa própria Constituição, não é isso? Mas ela também haverá de ter essa dimensão institucional. O que significa dimensão institucional, Luiz? Significa que também precisa haver instituições. Poder legislativo, poder judiciário, poder executivo, portanto, aquela concepção tripartite, né, que a gente vai conhecer mais contemporaneamente na visão de Montesquieu, mas outras instituições também, instituições e não só instituições no sentido, gente, de organização, né, que é muito comum a gente falar de instituição, no sentido de organização, Ministério Público, Defensoria, Tribunal de Contas, isso também são instituições, mas também instituições no sentido mais de ideias, esquematizações mentais que o próprio ser humano cria, institui, para ele ir ali se desvencilhando dos próprios dilemas que surgem para eles, né? Sinais de trânsito, por exemplo, a gente tem lá sinal vermelho, amarelo e verde, e a gente sabe muito bem o que fazer quando acende o verde, sabe muito bem o que fazer quando acende o vermelho. Ali também é uma instituição, né? Porque aquilo é uma criação cultural do homem. Então, ideias como eleições, alternância de poder, pluralismo político, enfim, né? Separação entre igreja e Estado, foram sendo essas concepções, essas instituições do modelo, né, liberal, né, revoluções liberais para cá, francesa e afins para cá, que é o que constitui isso que a gente está chamando de Estado de Direito, que compõe o próprio seminário. Então, tudo isso para dizer que também há esse componente populista, de populismo enquanto desvio da dimensão institucional do Estado, né? Populismo, então, essa espécie de significação de que exercer o poder é somente fazer aquilo que o povo, né, que a massa popular quer que eu faça enquanto gestor, não é isso? Enquanto titular do poder. Mas não, democracia precisa ser, sim, esse componente popular, né, junto do componente institucional, né? Autores outros como Guilherme O'Donnell, né, Pierre Zavaron, todos também vão discutir um pouco isso, salvo engano, o conceito de democracia delegativa, né, do Guilherme O'Donnell. Essa ideia, portanto, de quando uma democracia está só esgotada no aspecto eleitoral ou no aspecto populista e despreza e se desconecta, né, de uma concepção também mais institucional. Eu estou batendo o martelo bastante, eu sei, nessa concepção institucional, mas é porque não é por acaso, não é de propósito, é porque ela é que vai percorrer toda essa conclusão agora dos nossos próximos raciocínios. Então, assim, guerra cultural enquanto um discurso que coloca na educação um papel muito pré-determinado, muito pré-definido na escola, né? Quer dizer, para a guerra cultural, a escola tem um papel muito específico, em detrimento de outros papéis. Vamos ver se é assim mesmo ou não, ou se pode haver leituras outras quanto a isso? E aí aqui eu falo, meio que já acabei antecipando um pouco. Então, a guerra cultural, na medida em que apropriações dos espaços de ensino, né, que eu estou chamando bem genericamente, está nesse primeiro momento, espaços de ensino, escolas, universidades, faculdades, institutos, embora possamos discutir que haja especificidades entre cada qual dessas instituições, né? O debate, por exemplo, sobre a necessidade ou não de haver universidades pode ser um debate diferente da necessidade ou não de haver escolas do ensino básico, né? Pode ser que encontremos aquele que seja contra a universidade, mas não seja contra o ensino básico. Pode existir, né, esse cidadão. Mas aqui, num primeiro momento, eu estou colocando tudo num bojo só, e é por isso que eu estou chamando de espaços de ensino, né? Essa é a minha locução aí que eu estou, que é mais autoral. Então, na medida em que apropriações dos espaços de ensino, bem como dos meios de comunicação e artísticos, o que é mais ou menos defendido lá pelas guerras culturais,
costumam constar como algumas das táticas possibilitadas pelas regras culturais, pelas guerras culturais, se observarmos bem, vemos em jogo aquilo que, neste colóquio, né, nesse espaço aqui de debate, chamaremos de especificidade institucional da educação. O que seria uma especificidade institucional da educação? É o que a gente está construindo aqui. Quer dizer, educação e suas espécies, né, escolas e afins, espécies tanto de organização como de ideias, né, escolares, o sistema de ensino como um todo, né, devem ou não ter uma especificidade institucional? Devem ou não se diferenciar de outras áreas do conhecimento, de construção de conhecimento? Devem ou não se diferenciar, por exemplo, da religião, daquilo que você aprende no seu seio familiar, né, de uma moral, portanto, familiar, de uma moral religiosa, e em outros espaços de socialização, todos absolutamente legítimos e válidos no Estado de Direito, né? Acho que até agora aqui não estou fazendo nenhum discurso de ódio, a extinção de nenhuma dessas instituições, não é isso? É o próprio Hegel que traz lá, depois o professor pode me corrigir aqui. Hegel traz essa ideia de primeiro família, né? Depois sociedade, enfim, essas instâncias, né? E aquilo se esgotando no Estado. Então, está tudo bem. Essas fontes de construção de nossa subjetividade, de construção do que a gente é como pessoa, família, religião e afins, elas são existentes. A gente está tentando ver aqui se tem como elas serem coexistentes, né? Porque de vez em quando a gente se depara com certos discursos que parece que tem que ser ou uma coisa ou outra. Então a gente vai ver se tem como construir aqui, contribuir para esse debate de ser uma coisa e outra, e também a outra, e também uma quarta, e até uma quinta. E se elas podem coexistir numa democracia pluralista. Democracias pluralistas são essas, né, professor? Isso está no Habermas e outros, são essas democracias contemporâneas, essas em que há profundas distinções entre classes econômicas, questões raciais, divisões regionais e afins, não é isso? São as democracias pluralistas, marcadas por uma heterogeneidade, né, na sua composição, na sua demografia, e não por uma homogeneidade. Isso por razões históricas, né? Não necessariamente aquela sociedade pediu para ser heterogênea ou homogênea, né? Aí tem que voltar aos livros de história e entender por que a gente chega num dado grau de heterogeneidade e como que a gente vai fazer para poder dialogar nessa heterogeneidade, conviver, né? Sem que voltemos para um estado aí pré-racional, aí hobbesiano, né, por exemplo, né? Enfim, mas para eu ir aqui seguindo e concluindo, aí me permitam, né, não é o nosso foco, não vou ficar hoje sendo aqui o chato do direito dogmático, né, aquele que traz o artigo aqui e ali, mas me permitam que a gente leia muito rapidamente, releamos juntos aqui, a nossa, né, Constituição da República, o seu artigo 205, bem rapidamente, e relembremos ali o que ele fala sobre educação. Ali tem coisa muito interessante sobre o direito à educação. Revejamos isso. Vejamos isso. Tinha que ter deixado aqui prontinho, mas já achei. Então, quer dizer, 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Interessante, né? Só essa dicção aqui, do 205, permite aí litros e litros e litros de tinta de tese de doutorado. Porque ali há numa primeira parte, a Constituição da República, o constituinte originário, né, que a gente aprende lá em direito constitucional, dizendo
de quem constrói a educação brasileira, né? Ela como direito de todos, o direito ela é de todos, né? O dever, o que falou ali? Estado e família. Com colaboração de quem? Da sociedade, né? Então aqui a gente tem uma primeira parte, vamos dizer assim, estrutural no sentido, né, de responder assim, quem constrói o projeto educacional brasileiro? É isso? Em termos bem principiológicos aqui, do alto aqui do nosso pequeno parênteses de dogmática constitucional. E depois ela vai dizer a que visa, né, o projeto educacional brasileiro. Desenvolvimento pessoal, é isso mesmo? Qualificação para o trabalho lá no final, e no meio ali uma autocompreensão cidadã, né? Então, ali, quer dizer, a gente tem esse 205, deixa ele guardado aí, na cartola, daqui a pouco a gente pega de novo, no coldre. E aí eu pergunto, quer dizer, à luz de um 205 como esse, ou de outras coisas, a educação deve ser vista, então, como esse mero instrumento de cultura, quer dizer, esse espaço que cabe a minha cosmovisão do mundo, a do meu partido político, a da minha ideologia, de esquerda, ou de direita, ou de meio, ou de cima, ou de baixo, a visão ideológica do professor Newton, a visão ideológica dos demais debatedores do seminário, ou do João, ou do Pedro, ou da Eduarda. Então, a gente acaba percebendo que pode existir, na defesa de uma guerra cultural, uma espécie de contradição lógica implícita nesse discurso. Em que sentido? A guerra cultural fala assim, opa, escolas podem ser instrumentos de cultura. Escolas podem ser veículos da minha cosmovisão de mundo, ou da visão, ou da cosmovisão do meu partido de mundo, ou da cosmovisão da minha ideologia. Escolas podem ser instrumentos disso. Eu estou aqui, né, bem grosseiramente simplificando, né, essa espécie de tese da guerra cultural, diante do que a gente vem aqui construindo. Repetindo, escolas podem ser instrumento de cultura. Ora, há uma contradição lógica, porque, ao mesmo tempo, aliás, escolas podem ser veículo, né, da minha cosmovisão. Essa é como se fosse a tese, né? A premissa que eles acabam estabelecendo. Escolas podem ser veículos da minha cosmovisão de mundo. Ora, pode haver uma contradição lógica aí no sentido de que escolas, ou melhor, vou fazer ainda uma terceira versão, né? Escolas devem ser veículos unicamente da minha cosmovisão de mundo. Acho importante esse ideia. Unicamente da minha cosmovisão de mundo. E não das de outros. E não das demais. Ora, do ponto de vista lógico, você está dizendo que escolas te servem, mas, ao mesmo tempo, se você acha que elas servem a alguma coisa, pode ser que elas tenham uma serventia em si mesma, que não diga respeito somente ao que você quer que elas digam, ao que você quer que elas defendam. Pode ser que fique complexo, mas é uma espécie de paradoxo mesmo. Quando eu falo escolas devem ensinar o que eu quero, eu, no fundo, estou dizendo que escolas ensinam o que as outras pessoas também haverão de querer. Eu estou só provocando isso, porque, então, na prática, a gente está perguntando sobre uma especificidade institucional da educação, é o que eu estou chamando de especificidade institucional. Gente, aqui a gente ainda está só mapeando o problema, tá? Já em instantes, nos últimos minutos aqui, não tão últimos, mas em minutos ainda ideais do nosso debate, Luhmann e Kant aparecerão, está perto. E aí, a gente, então, no final das contas, professor, está investigando a especificidade institucional da educação. Bem mais grosseiramente, fazendo essas perguntas básicas do common ground do Orkiniano, professor, a gente está perguntando o seguinte: deve existir escola? Eu acho que a gente tem que retroceder na discussão pública de vez em quando e ir para as perguntas mais básicas, né? É igual o debate que tem sobre
Tem uns memes assim, né? Quando falaram para você que o homem não foi à Lua, né? Que o homem não foi à Lua, que foi o Stanley Kubrick que dirigiu, né? A cena, né? Do homem na Lua, fincando a bandeira, Estados Unidos e tal. Quando disserem isso para você, você responde dizendo, mas existe Lua, né? Você devolve e fala, mas existe Lua? Porque eu acho que nem existe Lua. É um holograma. Então você vai fazendo uma construção, um regresso, um ad infinitum, que a gente aprende lá no direito penal, que você coloca, você constrange no sentido discursivo, tá, gente? Não constrangendo no sentido mais moral, muito menos no sentido físico, né, da vis física. Aí não vai, aí é até crime. Mas você constrange perguntando, não, mas peraí, fulano, deve existir escola? Aí vocês falam, né? E aí que tá, de repente, se o ensino básico for menos controverso, de repente, a universidade, o ensino superior, ele pode aí sim ser colocado em debate, né? Aí você pergunta, então deve existir universidade? Porque do jeito que você está falando, acho que nem tem que existir mais universidade, então fecha a universidade, encerra todo mundo, redireciona os servidores, né? Tem aqueles institutos todos de direito administrativo, sei lá, da readaptação, enfim, a aposentadoria. Deve existir universidade? Então, aqui agora, é isso que eu estou perguntando. Deve existir universidade? Estou perguntando retoricamente. É o que está aqui por trás. Aí, enfim. Acho que pulou aqui. Acho que foi. É porque eu tenho que voltar para a tela do... Mas apareceu direitinho. Então, eu estou perguntando, em suma, gente, como é possível o fenômeno educacional, tanto em sua forma quanto em seu conteúdo, tá? Então, isso que eu estou chamando de especificação institucional da educação é tanto na forma dele, e aí, por forma, dá para a gente colocar, deve existir escola, bem basicamente, deve existir escola, e depois a gente migra para o conteúdo, porque aí se a gente assumir que deve existir escola, né, se o interlocutor responder, não, deve existir escola, deve existir universidade. Se ele responder que sim, esse interlocutor imaginário aqui que a gente está criando ideal, né, muitas vezes nós mesmos, né, interlocutores de nós mesmos. Vocês perguntam, deve existir escola? Se você responder sim, aí a gente vai debater sobre o que ela então deve ensinar, né? A gente vai para esse segundo ponto. Se você responder não, não deve existir escola, porque o ensino pode ser feito a partir do ensino domiciliar, por exemplo, pode ser feito a partir da igreja lá do meu bairro, pode ser feito a partir do sistema militar da minha cidade, lá eu vou estudar no quartel, lá tem uma turminha, no quartel a gente é ensinado pelo coronel Astolfo, ele é nosso professor, enfim. Se a gente responder que nem precisa de escola, para esse respondente, tá, gente? Esse respondente imaginário que responder nem precisa existir escola, a minha contribuição aqui está encerrada. Porque aí esse respondente nem vai discutir sobre o conteúdo. Não é isso? Porque se ele acha que nem precisa existir escola, ele vai recorrer a outras invenções institucionais da vida contemporânea, social. Se, porém, ele fala, não, deve existir escola, existir a forma escola, a forma educação. Aí depois a gente pergunta, então, a segunda pergunta. O que ela deve ensinar? O que deve ser ensinado lá? As matrizes curriculares, os programas de ensino, os projetos pedagógicos, quais devem ser? Tá bom? Então, eu coloco aqui, diálogo Kant-Luhmann, que é esse diálogo que vai me ajudar a fazer isso, nos ajudar a fazer isso. O diálogo, para nos ajudar na busca de respostas para essa aqui, na investigação da especificidade institucional da educação, pode ser nossa principal indagação, valerei-me dos edifícios teóricos, das ideias de Immanuel Kant, de outros nomes do neocantismo, e de Niklas Luhmann, teórico dos sistemas, como já apresentado pelo professor Newton no início. É óbvio que quando a gente fala de diálogo, a gente passa por questões epistemológicas. O que significa? Lá à luz daquele clássico artigo do professor Luciano Oliveira, né? Não falemos do Código de Hammurabi, né? Que a gente costuma passar por esse texto quando estuda metodologia, epistemologia, enfim. A gente tem que ter sempre muita responsabilidade intelectual, metodológica,
muita transparência epistêmica quando a gente busca correlacionar horizontes teóricos mais ou menos distintos no tempo, nas ideias, nas premissas, sem que isso seja proibido, né? Sem que a busca por essas construções sejam proibidas. Acho que autor nenhum vai proibir que suas ideias não conversem com outras, né? Talvez ele até defenda esse tipo de prática. Tudo isso para dizer o quê? Em nenhum momento posso aqui ignorar as diferenças epistêmicas. Aí eu boto ali, entre afinidades e distâncias, cabe falarmos sobre modernidade, sistemas totais de pensamento, iluminismo sociológico, etc. O que eu quero dizer com tudo isso? E no artigo isso está mais bem explicado. Em Kant, a gente tem um pensamento filosófico mais antigo, de 200 anos para cá, pouco menos, e em que a gente tem o ser humano como fim em si mesmo, tem a liberdade enquanto valor central, né, quase que um valor ex ante dessa construção da sociedade, do Estado, do direito, do que é o homem, né, a parte também da filosofia moral, da filosofia ética, que centra, que crê na centralidade, que crê na razão humana, uma capacidade, né, de construção, de subjetivação e de até mesmo solução e resposta para os dilemas que ou que decorrem do só fato da nossa existência, né? Basta existir para já se afligir com a própria existência. Então é complexo lidar com a nossa existência, muitas vezes. Então Kant contribui trazendo muitas respostas para isso, né? Tendo a liberdade como um valor central. Por sua vez, Luhmann é um sociólogo do século passado que sustentou uma teoria social em que essa racionalidade que para Kant acaba se centrando muito mais na figura do homem, a figura do nosso indivíduo, em Kant, em Luhmann, não é que o homem não exista, os homens estão lá, os seres humanos estão lá como sistemas psíquicos, mas há uma racionalidade de um outro elemento, a racionalidade do próprio sistema, né? Sociedade é comunicação, sociedade se distingue do seu ambiente quando ela vai reduzindo complexidades, aqui são termos mais técnicos, né, lumanianos, mas a gente às vezes precisa passar por esses conceitos, ele vai reduzindo complexidades, vai achando uma forma de se autonomizar, se autonomiza inclusive por meio das suas funções, aqueles subsistemas sociais, funções jurídicas, funções, e aí é o direito, com código, ter ou não ter, lícito ou ilícito, a política com código poder ou não poder, ou governo e oposição, economia com código ter ou não ter, a própria educação. Então, aqui a gente tem diferenças, claro, que são centrais. Mas onde elas podem se aproximar? Ambos, na verdade, escrevem, ainda que cada qual homens do seu tempo, Kant escreve no início daquilo que vai ser, ou contribuindo, né, naquilo que a gente vai chamar de modernidade, né? E Luhmann já escreve em momentos mais contemporâneos, mas escrevendo sobre essa modernidade, né? Dentro dessa modernidade que o próprio Kant contribuiu para que existisse. No seu texto Iluminismo Sociológico, no texto de Kant, né, Iluminismo de Luhmann, só um instantinho. Iluminismo Sociológico, em que, né, Luhmann defende um novo modo de construir teoria social, né? Mas olha como ele brinca com essa ideia, brinca assim, né? Como ele conversa com essa ideia de iluminismo, com essa conversa de enlightenment, né? No texto em inglês, e portanto,
chega a haver uma expressão, um momento ali em que é dito, né? Contra Kant e com Kant, dito por Luhmann. Contra Kant e com Kant. Por quê? Por que com? Porque ele não vê nenhum problema em si, né, na ideia iluminista. Só que como a sociedade que Luhmann descreve é uma sociedade porque dotada desses sistemas distintos, né, com racionalidades distintas, operativamente fechados, mas cognitivamente abertos, ou seja, que conversam entre si, mas que vão funcionar por suas, vamos dizer assim, lógicas próprias, à luz da teoria sistêmica de Luhmann, a Luhmann não dá mais para ver, e porque também o homem não vai conseguir mais ter um papel tão central, e essa centralidade, repito, é devolvida aos sistemas, para Luhmann, então, não dá para defender, né, ou com base em Luhmann, não dá para se defender uma racionalidade do homem, como se fosse aquela racionalidade ali, a que fosse construir caminhos para as nossas vidas. Né? A racionalidade pode ser sistêmica, num esquema em que nenhum sistema é melhor do que o outro. Então, em Luhmann, a gente tem uma sociedade, como ele fala, né? Hipercomplexa, policêntrica e policontextual, ou seja, sem centros reais de poder, centros únicos de poder. Né? Há processos que ele vai falar, né, de heterarquização da vida. No direito, lá, a lógica é uma, na política é outra, na economia é outra, e a gente tem que ir vendo onde a gente se abriga nessa dinâmica toda. Então, aqui, são diferenças, são similitudes, até talvez levei mais tempo do que eu gostaria de falar, mas é importante para a gente ter um comprometimento aqui, um compromisso epistêmico notório, e no trabalho isso é dito de uma forma mais esparsa. De todo modo, esse diálogo, né, para os que acham que ele é permitido, que eu acho que seja, ele ao mesmo tempo está bem conservador aqui, tá? Porque eu divido bem cartesianamente em que medida Luhmann vai nos ajudar e em que medida Kant vai nos ajudar para a gente agora concluir. Kant, então, voltando aqui. Kant, então, não, aqui, a gente concluindo. Então, Kant, Luhmann, tem que ser primeiro Luhmann, vai ajudar na nossa busca, diante daquelas perguntas todas que foram colocadas, gente, sobre a forma da educação. Quais podem ser as contribuições de Luhmann? Antes de ingressarmos no sistema da educação luhmanniano, bem como da distinção que ele faz, gente, entre socialização e educação, precisamos nos recordar da conceituação de comunicação, que equivale à síntese de 3 seleções: informação, participação e compreensão, além de considerar o teorema da improbabilidade das comunicações. Rapidamente, o que significa? Sociedade, para Luhmann, é comunicação. A sociedade se evolui, não que evolução, para Luhmann, signifique basicamente desenvolvimento econômico, social, moral, não é bem isso. Mas transformações da sociedade, sejam lá quais sejam essas, digamos assim, vão se dar na medida em que a sociedade vai se comunicando cada vez mais, né? Em que, no âmbito dela, vai havendo maiores operações de comunicação. Mas, para Luhmann, prestemos atenção nisso, comunicação não é sinônimo de comunicação que a gente meio mais vulgarmente conhece, aquela ideia de transferir conhecimento para o outro. Então, agora há pouco, eu falei, professor Newton, eu vou aqui abrir o slide. Acompanha aí se o slide abriu. Se apareceu na tela. Aí ele falou, abriu sim, Luiz, apareceu. Essa comunicação, essa coisa bem básica, de eu ter falado para ele, e de ele ter falado para mim o que aconteceu, e de ter resolvido aquela questão, o slide ter sido aberto, é uma comunicação num nível mais puro, que não é o que Luhmann adota na sua teoria. Para ele, comunicação tem mais camadas. Tem informação, tem participação, tem compreensão, e tem a seleção dessas 3 camadas. Então, tem a seleção da informação, a seleção da participação, a seleção da compreensão, que transforma, e não vai dar para eu me alongar aqui, claro, mas podemos desenvolver no segundo momento, que vai incorrer, inclusive, nesse teorema da improbabilidade das comunicações. Ou seja, é tão complexo se comunicar
e chega a ser improvável que a gente compreenda o que o outro quis dizer para a gente. Ou que um sistema tenha comunicado, porque ainda tem isso, comunicações para Luhmann, não vão se dar só entre seres humanos. Já falei do papel aqui dos sistemas psíquicos na teoria sistêmica. Mas sim no âmbito dos próprios sistemas sociais, onde se radica a racionalidade luhmanniana. Desse modo, dito isso, é bem provável que comunicações se deem de forma, vamos dizer assim, capenga. Um ou outro de seus subtipos, às vezes, pode ocorrer, pode ser viável, mas nem todos. E isso, para Luhmann, no Teoria dos Sistemas Sociais, de 84, é a socialização, gente. É a convivência em contexto social, é a participação em comunicação. Mas ela se distingue, a mera socialização se distingue da educação, que é uma esquematização input-output, que por ações pedagógicas gera efeitos peculiares da socialização. Então, Luhmann faz uma distinção. Aliás, ele é o autor das distinções, né, a partir lá da ideia de forma, do George Spencer Brown e afins. A ideia de que educação é, portanto, incutir efeitos especiais de socialização. E ela, portanto, é um sistema em que o código binário da educação, parece que em escritos mais antigos do Luhmann era melhor versus pior. Mais contemporaneamente é mediável versus não mediável. Creio eu que dizendo respeito a o que pode ser mediado ou não pelo professor, por exemplo. Né? O que pode ou não ser um conteúdo educável, né? Que você consegue veicular ali no sistema de educação. Mas ainda aqui a gente sem nenhuma preocupação com o conteúdo do que se ensina. Somente com a forma educação. Se isso é, portanto, uma instituição válida na contemporaneidade. E aí eu desenvolvo no sentido de que a existência desse sistema de educação, mediável ou não mediável, dá conta dessa forma de educação que a gente está buscando aqui, na pergunta anterior. Portanto, a gente poderia responder bem grosseiramente que precisa haver escola, precisa haver universidade. Só um instante, um momento. Fechar a porta aqui. Precisa haver universidade, precisa haver escola. Ela tem essa diferença de meras formas de socialização. Do aprendizado, portanto, no seio familiar, do aprendizado no seio da vizinhança, do aprendizado no seio até mesmo religioso. Não, precisa haver também o aprendizado no seio educacional. Aqui a gente defende, então, uma parte dessa especificidade da educação. E Luhmann, ao mesmo tempo, tem um conceito que eu não vou me alongar aqui, de programas. Ele fala, em que pese um sistema, né, no caso da educação, seja binário, mediável ou não mediável, os programas, ou seja, aquilo que vai ser eleito por esse código binário para funcionar como sendo a melhor forma de educação, vamos dizer assim, né? Educação é isso, um sistema binário, mediável ou não mediável. E, porém, o seu conteúdo aí faz parte dos programas. Programas vão existir em todos e quaisquer, ou em quase todos, pelo que eu percebo, sistemas luhmannianos, no direito, na política, né? Então, na política a gente estuda poder ou não poder, e estuda também o programa político daquele que detém poder. Então, um pouco aqui é isso, né? Então, a gente assume que existe educação, mas não fala. Os programas, aí sim, são aqueles no bojo dos quais pode existir um debate sobre conteúdo valorativo, né? O que se ensina? Só que na nossa construção aqui, o que se ensina é quando eu parto finalmente para o kantismo e para o neocantismo. Para a gente ir concluindo, no sentido de que, como fazer essa pergunta? Como Kant pode nos ajudar a responder a essa pergunta, então, sobre o conteúdo da educação? Então, estão comigo? Quer dizer, assumimos aqui que deve existir escola. Kant nos explicou que educação, Luhmann nos explicou que educação é mais do que mera socialização. Agora, Kant vai nos dizer o seguinte, Kant
e o próprio professor Newton, nos momentos oportunos eu faço as alusões, a partir deles eu escrevo o seguinte: se a educação contém uma forma que a distingue de outras esferas da vida social, política, moral, família, religião, resta uma indagação última sobre seu conteúdo, substância, sendo importante que conclusivamente façamos as seguintes provocações. A educação deve ter conteúdo moral pré-definido, professor Newton. Sem tal conteúdo, seria ela, a educação, ainda educação? Então agora a gente pergunta, o que tem que ensinar na escola? Né? Que aí entra aquele debate. Eu acho que meu filho não pode ensinar isso, aquilo pode. Aquilo ali, de repente, pode ter, mas isso é facultativo. Né? Aquilo não pode nem ter, e tem que ter lei proibindo que tenha, que o professor não pode nem falar. Então vamos tentar entender isso. E aí quando a gente fala de Kant, que está dispensando apresentações aqui, que é por meio do professor Newton, com quem eu tenho aí estabelecido essa relação cada vez mais inseparável, né, com todo o legado kantiano. A gente tem, lógico, em Kant, e não dá para falar de Kant, aliás, não dá para falar num colóquio que envolve educação e kantismo, sem, por exemplo, falar no Sobre a Pedagogia, que é a obra de 1803, em que a gente tem ali, né, na minha leitura, uma educação baseada num princípio da humanidade. Né, assim, pelo que eu fui ali descrevendo, ali é um programa, com todas as especificidades do Kant como um homem do seu tempo e tudo mais, é um programa pedagógico do Kant, não deixa de ser um. Né, é um modelo replicável, enfim, alguma leitura e tudo mais. Mas eu estou fazendo essa menção ao sobre pedagogia. E mesmo sendo Kant escrevendo sobre pedagogia, não é ali que eu encontro esse conteúdo sobre a substância que Kant pode nos responder, não. Portanto, eu vou aqui abdicar de uma espécie de teoria educacional kantiana, né, que não sei, o professor depois pode me explicar se ela se deu em termos mais voluntários do Kant ou se ela foi ali sendo construída e reconstruída a partir, né, de leitores do Kant subsequentemente, mas de um jeito ou de outro não é com base nela em que eu vou trazer a nossa resposta última, não. É com base mais numa teoria, se não pedagógica, mas é com base mais numa teoria política de Kant. E aí a gente volta, né, porque eu acho que ela é o que melhor responde, num primeiro momento, a esse nosso tipo aqui de discussão, a esse nosso tipo de problematização. Porque perguntar sobre o conteúdo da educação nos devolve a pergunta sobre uma espécie de bem comum das democracias pluralistas. Esse debate sobre bem comum, que a gente, né, não vou aqui abrir nenhuma senda, é esse debate, no final das contas, sobre o que é melhor para todos. Partindo da premissa de que não temos como não sermos todos. Né? Porque se a gente tivesse condição, eu tenho certeza que um ou outro fala, não, eu não quero fazer parte do todos. Eu quero pegar uma nave espacial e ir para Júpiter. Só que não há essa possibilidade hoje, nem em termos físicos, nem em termos tecnológicos. Então, viver em sociedade é algo que se impõe. E se isso se impõe, é preciso que haja essa preocupação sobre essa pactuação, sobre essa constante repactuação social. Sem nenhuma pré-definição, sem nenhum pré-conceito, claro, porque os debates são infinitos, as rodadas de discussões não terminam, mas com a gente, ao mesmo tempo, em algum momento, tendo de assumir algum paradigma, tendo de assumir algum referencial mínimo. Esse referencial está no título do nosso seminário. Kant e Estado de Direito. O Estado de Direito tem uma conceituação histórica, descritiva, prescritiva. E falei também da Constituição da República de 88. É o nosso paradigma, né? É o que eu falo em sala de aula. Falei ontem, ensinando sobre ali, processo penal, os primeiros princípios do processo penal. É o nosso paradigma. Né? Às vezes o aluno não vai gostar, pô, esse princípio aí, não gostei dele, não. Desse princípio, pô, caramba, depois a gente pode discutir o que você gosta ou o que você deixa de gostar. Mas vamos, num primeiro momento, aprender o que está lá no texto da Constituição, depois a gente debate. Dá tempo da gente fazer essa discussão, eu digo, né? Dá tempo em termos aí de abertura, abertura teórica e intelectual. Então, em termos kantianos e neokantianos,
o bem comum precisa ser construído, gente, não sobre bases substancialistas, mas mais sobre bases procedimentalistas. Isso aqui também é complexo, estou na presença do professor Milton, mas é uma explicação de que o bem comum, e aí me permitam uma leitura rápida aqui, trazida pelo professor Newton, o bem comum em Kant não é um valor prévio a toda a estrutura política contratual, mas apenas uma posição de justiça contratual fundamentada na autonomia. Caso contrário, interpretar-se-ia o justo político kantiano em um sentido substancial e não procedimental. E aí o professor prossegue. A justiça, enquanto expressão da liberdade e da igualdade em Kant, é meio de legitimação do direito e forma de existência do Estado, no sentido de que se o exercício do poder jurídico pelo Estado não for assegurador da liberdade e da igualdade, não será um Estado legítimo. Mas isso, uma vez estabelecida a justiça pública por leis votadas em um parlamento livre, e não por uma acepção substancial de justiça a priori ao Estado. Então aqui, gente, eu estou me alinhando a uma leitura, se não propriamente kantiana, mas uma leitura de um neocantista, que é o nosso professor Newton. Deixa eu voltar aqui, né? Apresentação. Que é o nosso professor Newton, no sentido mais procedimentalista dessa construção do bem comum, um bem comum em que a gente não ignora que há a liberdade como centro, como cerne, primeiro, né, ex ante, do discurso político, da construção desse ideal político, mas não se esgota nela, ela serve como uma ferramenta, um instrumento para que juntos, aí sim, a partir de uma liberdade crítica que o professor vai nos ensinar, né, a gente busque formas de construção desse bem comum, a partir, por exemplo, ali da construção pela via, por exemplo, legislativa, parlamentar da construção de leis, como funciona numa democracia, e outras instituições democráticas, que a gente vai aprendendo, por exemplo, em direito constitucional, que a gente pode aqui depois discutir sobre esse bem comum. Então, esse liberalismo de Kant e o liberalismo crítico do professor Newton têm me permitido essas constatações. Com isso, finalmente, peço desculpas pelas eventuais delongas, com isso, finalmente, a gente volta para o nosso tema lá, tema anterior. Quer dizer, com tudo que dissemos, temos a educação, temos que a educação, faltou um que ali, tem uma forma que a distingue de meros modos de socialização, de esferas outras, como família, religião, moral privada. Isso a gente consegue aprender tão somente com uma. Tá? Há, portanto, uma autonomia da educação. Portanto, naquela pergunta lá que ilustrou, né, que metaforizou o nosso debate, deve haver escola? É como se a gente respondesse, deve haver escola. Ainda, em termos de conteúdo, né, aí é quando a gente faz a segunda pergunta, o que tem que ser ensinado na escola? Os programas pedagógicos não são blocos petrificados, mas sim a síntese das contribuições. Que alguém se direcionou. Os slides. Sim, é porque eu vi uma pergunta aqui, pensei que pudesse ser a questão do tempo. Mas, em termos de conteúdo, os programas pedagógicos não são blocos petrificados, gente, herméticos, mas sim a síntese das contribuições de todos os seus arquitetos, em sentido procedimental, ou seja, no sentido de que não há um bem comum pré-determinado, mas um bem comum a partir de uma construção. Portanto, não há um bem comum substancial, e sim um bem comum num sentido procedimental. Por exemplo, né, na forma do artigo 205 da Constituição, que a gente leu agora há pouco e pode até reler, sob essa égide. Ou seja, a educação, gente, é direito de todos, dever do Estado e da família, promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Esse pluralismo que decorre do liberalismo político contemporâneo, e aí lembraríamos de outros autores, Rawls, por exemplo, tem um artigo muito bom também, né, de uma teoria que é outra excelência aí, né, nos oferecida pelo professor Newton. Peguei um artigo interessante que extrai
uma teoria da educação rawlsiana, né, a partir da educação crítica e afins. Então, Habermas também, né, ainda que com todo o legado, né, que não deixa de ser crítico da sua teoria, porque, de um modo ou de outro, pertencente, né, à escola crítica do pensamento, mas entendemos como, no artigo 205, consta essa pluralidade, a educação como direito de todos, dever do Estado, também da família, com colaboração da sociedade, essa parte estrutural, e essa parte finalística, na parte final, voltada, então, para o desenvolvimento pessoal, a nossa concepção de cidadania, para a gente exercer essa liberdade crítica que o professor Newton defende nas suas obras, acho que está ali, deixei na sala, e mesmo a própria qualificação do trabalho. Só aí é um outro debate também, né, dessa educação como só a qualificação do trabalho, aquela educação que só serve para aprender ali as 4 operações, coisas bem básicas ali, mas só isso dá também muitos debates. E aí, Luiz, tá bom, entendi tudo e tal, tudo bem, você falou pra caramba, mas onde reentram as guerras culturais que você falou lá no início? Ora, gente, essa concepção plural para a pedagogia prevista em nossa ordem constitucional, em tudo que a gente aprendeu agora, é, portanto, um antídoto para pretensões reducionistas, que é isso que eu estou chamando, do sistema educacional, que deve ser algo muito além do que dele se espera. Então, a guerra cultural, ainda que inadvertidamente, opera, professor, uma pretensão reducionista do sistema educacional. Ela acha que o sistema educacional só será válido se veiculador da sua cosmovisão de mundo e de vida, e do seu programa ideológico. É ali que ela peca por um defeito, primeiro, lógico, que eu chamei lá no início, e, num segundo momento, até mesmo por um defeito argumentativo de conteúdo, porque a educação, ensino, projeto pedagógico deve ser mais do que isso. Mais do que isso, como, Luiz? Você saberia dizer? Não. Eu não tenho essa resposta. Ninguém aqui tem. Temos de todos juntos construirmos e reconstruirmos essas histórias. E aí eu trago ali no final o exemplo o exemplo da chamada ideologia de gênero, né? Aquele debate, se pode ensinar, se não pode ensinar, em que medida e tudo mais. Tivemos decisões mais recentes do Supremo Tribunal Federal, né? Certamente no sentido da validação, da procedência constitucional de todas essas possibilidades, liberdade de cátedra, enfim, aqui é bem especulativo, é uma agenda, professor, inicial, que pode ter vários ramos, até para mim mesmo, futuramente, e até para outros fenômenos, com esse certo arquétipo que a gente está criando aqui, de forma da educação, né, que hoje aqui a gente chamou de forma da educação, educação na sua forma e educação no seu conteúdo. Com isso, a gente conclui dizendo que, enquanto instituição central em sociedades pluralistas, deve a educação ser preservada, e, portanto, escolas, institutos, universidades e afins, e até mesmo ampliada. Agradeço, professor. Parabéns, Luiz. Eu fiquei realmente impressionado com a sua capacidade de desenvolver um tema tão complexo, né? Realmente, eu acho que a gente foi aí brindado por uma tentativa de conciliar polos bem antagônicos, né, na sociedade plural e, ao mesmo tempo, extremamente virtualizada, ideológica que a gente vive. Mas é essa combinação de autores tão complexos e também, ao mesmo tempo, díspares, todavia, ainda assim, também complementares, como Kant e Luhmann, que podem apontar soluções. Eu estava conversando com vários colegas aqui avaliando o seminário, colegas da filosofia, principalmente. E, sinceramente, eles estão gostando, porque eles disseram assim, professor, é uma ideia inovadora essa de confrontar as posições. Porque, geralmente, a academia é muito cautelosa, né? Cada um prefere ficar no seu nicho e não se expor. Né? Por exemplo, você, que é um operador de direito, um promotor de justiça, vamos fazer essa análise fenomenológica, antes de tudo. Se dá o trabalho de estudar Kant, né? E fazer essa ideia de recapitulação do Luhmann através dele também, fazer essa ponte, é muito importante. Eu fico imaginando um exercício kantiano, se todos os promotores do Brasil estudassem Kant, eu acho que melhoraria bastante. Né? Eu advoguei
Isso é o que é na prática algumas criaturas que vou te dizer, Luiz, é complicado, viu? Mas é isso mesmo, né? Bem, voltando aqui ao tema, eu achei fantástica a sua exposição, e também já tinha lido o artigo, claro. Eu penso o seguinte, veja, você tocou em pontos assim que são fundamentais, isso aí é realmente incontornável. Porque, vejam, a educação, como toda atividade humana, ela não é perfeita. Nós somos homens, né? Tanto o cântico na Paz Perpétua, ele diz assim, não existe um estado perfeito, porque se ele fosse perfeito, ele teria que ser feito por anjos. Como nós não somos anjos, a gente não pode atingir essa perfeição, né? O Platão diz a mesma coisa, né? Para que nós fôssemos construtores de uma república ideal, seria preciso que nós fôssemos o próprio demiurgo, e que contemplasse a ideia diretamente. A gente, no máximo, vê a ideia como uma participação, metáxis, uma forma decaída, né, na matéria, segundo a teoria dualista do Platão. Então, a gente não vai conseguir atingir o mundo das ideias, a gente não vai nunca conseguir atingir os ideais. Então, a educação, e aqui eu vou voltar para os gregos, ela é uma relação homem a homem, ser humano a ser humano. Né? Então, você vai sempre poder dizer assim, poxa, por que essa pessoa é professor e outro não? Né? E depois ele pergunta, por que esse professor está ensinando isso, sendo que eu quero que ele dissesse outra coisa para mim? Não é? Poxa vida, por que eu tenho que escutar isso? Disse, pois é. Né? E aí o Luiz respondeu. Né? É porque a sociedade ela optou por uma estrutura de pensamento político, jurídico e constitucional em que, primeiro, a educação tem prioridade de ser pública. A educação tem compromisso com certos valores. Quais são? Democracia, pacifismo internacional, direitos humanos, direitos e garantias individuais, etc. Se a gente estivesse num país comunista, seria diferente, certamente. Né? Se a gente estivesse num país social-democrata com mais força, o Estado também poderia ter, certamente. Mas a gente vive uma composição muito complicada, porque é elitista, tem elementos liberais, tem muitos elementos capitalistas, mas a Constituição de 88 ela deu uma certa guinada para o aspecto social, o que já foi suficiente para as nossas extremidades políticas, principalmente de direita, dizer que nós somos comunistas hoje. O Brasil virou comunista, eu não sei como. Quem me provar essa tese aí, eu dou um presente. É um dos países mais desigualitários do mundo, que continua extremamente elitista, só porque a gente inseriu uma temática de que o ensino e a saúde de certos bens têm que ser fundamentalmente públicos, né? É um pacto constitucional. A ideia também de preservar o Estado de Direito, o regime democrático, eleições periódicas, direitos fundamentais, quer dizer, são pactos que levam à formatação da educação, mas isso não responde à questão. Como eu disse antes, a educação é uma ética, um ethos. É a formação de alguém que se presta a comunicar algum tipo de ensinamento para outrem. É muito difícil isso, ainda mais eu posso dizer que eu sou filho de professor, um matemático e uma filósofa. Né? Então, quando você tem essas conjunções de formação, é difícil. Né? A perspectiva de você dizer, eu vou ensinar, você mesmo falou, você não sabe se o outro vai aprender. Né? Será que eu sou um bom professor? Você nunca vai saber. Minimamente quem vai saber são os outros. Né? Eles é que vão poder lhe avaliar, isso aí é certeza. Né? O ponto, portanto, que eu digo é o seguinte, a nossa educação, ela merece uma reforma, como diz o Kant, constante, Luiz. É aquilo que ele chama no parágrafo 52 da doutrina do direito, é o reformismo constante da Constituição, até que ela possa elevar o governo, né, para um nível republicano. Não é? Toda a Constituição republicana, na perspectiva kantiana, ainda é aquém do necessário, porque sempre vai existir desigualdade, violência. Não é? Então, a melhor educação é aquela que pode dizer que você colocou aí. Se as pessoas pudessem sair da sociedade, muitos sairiam. Mas ela é feita para todos ainda, não é? Então, aquilo que o Rawls chama de consenso sobreposto, né? O overlapping consensus, é aquilo que vai dar uma certa baliza nisso aí. A educação tem que ser um meio termo entre aquilo que pessoas de um certo grupamento querem e acham necessário. Né? Então, assim, se você tem todas as características que eu já falei da Constituição de 88, do Pacto Republicano Brasileiro, é claro que isso vai ser um reflexo na educação, uma garantia também de que o professor não seja admoestado
se porventura ele concordar com esse pacto. Mas se eu fosse, por exemplo, monarquista, e só falar de autores monarquistas, vocês também teriam que me engolir, viu? Porque aí você ia dizer assim, professor, a liberdade não serve só para quando eu concordo, não. Exatamente. Serve também para eu dizer que tem professor assim, viu? Tem professor assim por aí. Não se iludam, não, inclusive no direito. A perspectiva de você pensar alguém que seja ideal é sempre relativa a certos paradigmas e escolhas. A função, por exemplo, dessa redução de complexidade do Luhmann é mostrar que a gente tem que buscar, através do diálogo, do acoplamento estrutural entre religião, política e sociedade, a síntese de um bom viver comum. Vou dar um exemplo aqui. Na universidade pública, alguém pode se reunir lá com um grupo, fazer suas orações? Eu entendo que sim. Não sendo um pré-requisito, professor, eu só vou entrar na sala de aula se eu orar. Aí você está impondo uma condição, né? Ou então o contrário, eu, como professor, exigir que você ore, né? Ou então fazer com que os alunos orem. Eu estudei em escolas particulares, tanto educativamente protestantes, como também católicas, né? Então, eu vi os dois lados, mas eram escolas, até certo ponto, liberais, né? Uma jesuíta e a outra batista do Sul, com inspiração norte-americana. Essa perspectiva de você pensar relações institucionais de nichos, né? Dos acoplamentos, por exemplo, pode ter um grupo religioso, faça sua oração lá, não tem problema. Eu tive mesmo um aluno orientando meu que antes da banca dele ele fez uma oração com os convidados dele. Normal, depois entraram, né? O procedimento foi todo feito dentro com as regras da universidade, não tem problema nenhum. É livre a manifestação de consciência. Está na Constituição. Agora, como eu digo, isso tem que ser trabalhado de uma forma dialógica, dialética. Não adianta a gente pensar que vai ter uma solução mágica ou que esses espaços poderão ser pré-amoldados de acordo com alguma fórmula, né? Os arranjos institucionais são importantes, né? Eu acho que a perspectiva do Kant, na defesa da escola pública, na defesa da autonomia, é fundamental, né? Acho que o Luiz trouxe isso para a gente hoje de uma forma ampla e conectada. Isso é extremamente atual, né? A perspectiva de você se insurgir contra tiranias institucionais. Se você tem, por exemplo, a ideia de que o professor é o baluarte ideológico, não, meu professor só fala de ideologia, não é possível, meu Deus do céu. Eu tenho que dar um jeito de coibir essa criatura, né? Mas é complicado, porque a jurisprudência vem dizendo, por exemplo, que você não pode colocar restrições ao conteúdo, né, do professor, a forma como ele aborda o conteúdo, né? Então, eu vou abordar, por exemplo, filosofia, mas eu certamente vou ter meus autores. Eu não posso negar quem eu sou, né? Eu não posso negar a formação liberal, a formação democrática, a formação, um certo viés moralista, eu não sei, no sentido de que aquilo que eu vou passar está permeado por isso também. E eu tenho o direito e o dever de dar essa formação. Agora, a perspectiva de você, às vezes, entrar em conflito é natural. Eu já entrei em conflito teológico com algumas pessoas, assim, conflito entre aspas, né, que eu não sou de, digamos assim, realizar uma desconstrução completa, eu acho que nem cabe. Por exemplo, eu não vou catequizar alguém para ser ateu. Eu sou agnóstico. Não me interessa se a quantidade de alunos vai continuar sendo, no sentido maior, menor, religiosa. Exatamente, nós não temos neutralidade, mas nós temos que ter objetividade, viu, Matheus? É exatamente isso. A neutralidade ela não existe, perfeitamente. O que eu tenho é um quadro institucional onde pessoas vão buscar arranjos de acordo com princípios. E vai ter acoplamentos estruturais entre várias esferas diferentes que vão ter que conviver. Ou seja, Kant e Luhmann. Dworkin, você trouxe também Dworkin, e Rawls. É procedimental? É. Eu fui até mais kantiano, Luiz, porque, na verdade, é o seguinte, quando eu falo de valores, eu sou mais neocantiano, né? Porque o neocantismo ele trabalha com uma coisa que o Kant não trabalhou, que é a estrutura cultural do valor, né? Que eu abordo aqui no Teoria dos Valores Jurídicos, né? Que é um outro trabalho, né? É um trabalho da filosofia do século XX. Já no John Rawls, a gente volta no pós-Segunda Guerra Mundial para uma concepção procedimental, né? Ou seja, os valores são construídos, e isso é mais kantiano até do que a perspectiva do neocantismo clássico, do século XX,
Porque a preocupação do Rawls é mostrar exatamente que não é nem tanta legitimidade dos valores, é como se constrói esses valores. É o procedimento de como uma sociedade, pela autonomia pública e pela autonomia dos seus indivíduos, que são livremente escutados em instâncias formais, igualitárias, possam construir valores. E aí é que entra também o paradoxo. Como eu disse nesse trechozinho, quer dizer, a justiça é apenas uma possibilidade procedimental que surge da autonomia pública, resguardada pelo Estado de Direito. Mas se, por exemplo, a sociedade optar por ser conservadora, eu vou ter que suportar, em média geral, um certo alinhamento conservador. Eu dou o seguinte exemplo: se eu fosse juiz, eu jamais decretaria uma decisão francamente abortista, né? Porque eu sei que tem insinuações anti-abortistas na nossa legislação, ela restringe muito, né? Ela dá 2 exemplos apenas, né? E realizações, que é o risco de vida da mãe e o caso de estupro. Né? E o terceiro seria o feto anencefálico, que também é uma construção jurisprudencial. Mas, fora disso, né, eu acho que o juiz teria que se vincular, por mais militante do aborto que eu fosse. Né? Ou seja, eu tenho que me resguardar aos limites constitucionais e sistêmicos. Né? Eu não posso ir construindo. E aí vai uma crítica também ao ativismo. Já vi agora no Minas Gerais isso aconteceu, vocês estão acompanhando, né? Uma Câmara lá destruiu, né, a vedação legal, né, de que não se pode ter relações com mulheres, enfim, indivíduos com menos de 14 anos que não seja estupro. Né? Lá, uma menina de 12 anos que disse que era, consentiu que ela teve um relacionamento ou queria ter com o indivíduo lá que ela mantinha relações, aí a Câmara afastou por 2-1. Né? Está todo mundo criticando e parece até que um desembargador já mudou de novo o voto para condenar. Eles desfizeram a condenação de primeira instância. Ou seja, aí eu acho que é afrontar a lei. Né? Ah, não, mas eu quero garantir essa liberdade. Mas veja, a lei é clara, é 14 anos. Né? Se fosse assim, vários estupradores, vários indivíduos estariam por aí com o mesmíssimo argumento. Né? Não, porque eu conhecia, que gosto de mim, quer dizer, não é argumento perante o consenso público. É isso que eu digo. Aqui no Brasil, a gente tem que repensar o procedimento de construção do consenso, mas também tem que entender que o consenso ele é um dever objetivo. E, novamente, entra Kant. Eu não posso simplesmente desfazer um dever com a minha opinião subjetiva. Né? Eu acho que a Câmara do TJ do Minas Gerais ela errou, está sendo investigado pelo CNJ. Né? Parece que não cabe exatamente voltar atrás. Né? Isso teria que ser feito primeiro no nível recursal. Mas eu acho que eles ficaram com medo da repercussão, que foi nacional. Aí saíram mostrando eles, quem são os desembargadores que votaram. E aí, enfim, fica uma situação extremamente complicada, né? Porque o direito passa a ceder, inclusive, à pressão de outro sistema jurídico, que é o da comunicação. Quer dizer, olha a corrupção do direito aí. Então, a decisão não valia. Né? Como é que é isso? Né? Depois de uma comoção pública, ele voltou atrás. Então, veja o nível de complicação que a teoria atual tem, e Luhmann aborda isso diretamente, né, Luiz? Ele vai exatamente no ponto. Eu falei demais, querido. Se você quiser complementar aí, por favor. Não, professor, é isso tudo. E eu falei muito mais antes, então agora eu estou aqui escutando, aprendendo, e são muitas camadas, né, distintas, e acho que é um pouco isso também, né? Quer dizer, hoje cada dilema da sociedade contemporânea, né, pluralista, e aí o Luhmann vai falar também também não, né, especialmente da complexidade, né, eu sei que a gente deixou um pouco de lado o que significa complexidade, ela vai ganhar distintos conceitos, mas, né, é um pouco essa ideia, tem lá a complexidade, a contingência, mas essa ideia das diferentes formas de ser daquilo, né, tudo que é de um jeito, poderia ser de outro. Eu fico sempre criando alguns recursos mentais aqui para eu ir aprendendo. Então, aquela flor é azul, mas o só fato da gente saber que azul não é a única cor existente, né? Existe o vermelho, o amarelo, o branco e afins, já traz complexidades para a nossa vida, né? Ela foi azul por algum fenômeno ali biológico, botânico, químico, que a gente teria que entender qual, e que, porém, ela não foi daquela outra cor que a gente culturalmente designou como vermelho e afins. Tudo isso para dizer o quê?
Isso é a complexidade da sociedade moderna, né? Mas os desafios são justamente esses, e cada um desses autores vai contribuir num modo ou no outro, né? E por que eu digo num modo ou no outro? Porque Luhmann, por exemplo, eu fui percebendo isso, ia na época da minha pesquisa, né, mestrado e tal, ia compartilhando essas percepções com a professora Juliana, ela sempre muito ali responsiva e ia contribuindo muito. Falei, professora, Luhmann é muito descritivo, né? Luhmann traz um retrato ali da sociedade, fala assim, caramba, ele não se preocupa com o ser humano, né? Embora ele dissesse, pessoalmente eu sou um humanista, ético e tudo mais, mas ele criou uma teoria, né, no âmbito dessa sociedade, como a gente falou agora há pouco, policêntrica, policultural, policontextual, multicêntrica, né? E agora, então, parece, né, que de 10, 20, 25 anos para cá, esse nosso século, agora para a gente localizar isso no século XXI, com redes sociais, com digitalização da vida, né, houve uma ainda maior, e essa é uma das teses que eu assumo no trabalho, né, na dissertação, uma maior ainda heterarquização da vida social, né? Então você não sabe em quem que você acredita, em quem confia, né? Fica passando ali o feed ali, você vai descendo ali o feed da rede social, você vai ver de tudo. Um fala que é Lua, o outro fala que é Sol, o outro fala que é Flamengo, o outro fala que é Fluminense, o outro é São Paulo, o outro é... E aí? Em quem acreditar, em quem confiar, onde se repousar? Porque o ser humano ele tem essa... Eu acho que isso é até intuitivo dele, até da sua natureza, né? Que é alguma coisa ali de buscar um certo conforto, né? Até fetal, né? Para onde ele talvez gostaria de metaforicamente voltar, onde ele ali sabe que está num mundinho protegido, né? Onde tudo funciona conforme a sua compreensão, né? O seu set primário de opiniões, de leituras do mundo. Só que não é assim, né? Basta abrir a porta, sair à rua, que a gente vai se deparar com as diferenças, com as complexidades das mais distintas ordens. Então, cada qual da sua forma, Luhmann, Dworkin, Kant, professor Newton, Rawls e afins, são ferramentas teóricas que muito contribuem para que a gente signifique, né, e em larga medida até ressignifique todos esses dilemas da contemporaneidade, professor, todos esses que o professor citou aí, todos, o mundo, né, a vida universitária aí no cerne, né, ninguém melhor do que o senhor para dizer dessas particularidades, a questão religiosa, a questão do funcionamento da justiça política, a relação com a mídia, né, direito de minorias, preservação do direito, né, teoria da decisão judicial, quer dizer, como interpretar o direito, né, no sistema educacional, no sistema constitucional e afins, né? Tudo isso muito imbricado, e tudo isso, cada qual desses problemas e dilemas, dotado de muitas camadas. E se eles são, portanto, complexos, dotados de muitas camadas no seu cerne, né? E a professora Edgar Morin vai falar do pensamento complexo, né? Não dá também para a gente trazer respostas muito básicas, né, professor? A gente precisa também trazer respostas igualmente versáteis, igualmente coloridas, igualmente criativas. É aquela né? coisa que eu falei, né, que a gente está debatendo com os colegas da filosofia. Não tem como você deixar o direito hoje estanque, né? O direito necessariamente é interdisciplinar. Não tem como você dizer assim, eu vou fazer um direito com base em juristas, em judicilósofos. Não existe isso, né? A perspectiva é interdisciplinar, é interseccional, né? Você não tem como ter uma resolutividade de casos utilizando apenas o arcabouço normativo, ou preconizando a teoria pura, como Kelsen pensou, né? A segurança jurídica é importante, mas a justiça é fundamental, né? O Rawls ele abre uma teoria da justiça colocando exatamente isso. Nenhuma sociedade subsiste sem um ideal de justiça. E seria inumano viver numa sociedade sem um ideal de justiça. E ele tira isso de Kant. Agora a pergunta é, qual é o conteúdo dessa justiça? Por isso eu volto ao ponto. Não tem um conteúdo prévio. O conteúdo é construído, ele é procedimental. Porque se tivesse um conteúdo prévio, a gente já teria encontrado a fórmula perfeita, né? Ou a gente poderia adotar uma certa teoria que se diz essencialista, como Aristóteles, né? O homem nasceu para ter virtudes públicas e a mulher virtudes privadas, né?
a sociedade ela requer, portanto, indivíduos que sejam excelentes, né, nesses pontos. Mas a questão é o seguinte, as pessoas podem mudar, a mulher pode querer ter uma vida pública e o homem pode querer ter uma vida privada, né? Tem muitos países aí por aí que a mulher fica trabalhando hoje e o homem fica em casa com os filhos. Quer dizer, é uma mudança de perspectiva, né? Tudo depende do acordo de vontades, né? A gente não pode definir papéis como sendo eternos e essenciais, né? Tudo vai depender muito mais do livre-arbítrio e da liberdade das pessoas. Eu posso abrir as perguntas, Carlos Luiz? Claro, professor, à vontade. Se alguém quiser ficar, né, à vontade agora para perguntar para o professor Luiz alguma questão, esse é o momento. Eu li, professor, tá, os comentários, a questão do slide, disponibilizo sim. Estava vendo também aqui, exatamente. Mas vai ficar gravado, né? Já está sendo gravado, já também no YouTube já. Se quiser passar, a atenção cativa para eles. Mas vai ficar gravado tudo. Agradeço a atenção cativa de todos. Bem, se não tiver perguntas, eu já vou encaminhando para o professor Luiz fazer as considerações finais. Né? Se você quiser encerrar e colocar mais algumas questões, fique à vontade. Não, professor, era isso tudo mesmo, assim, só agradecer demais pela oportunidade, aí uma honra novamente estar aqui com o senhor, com todos os ouvintes aí, me coloco à disposição para a gente continuar debatendo, discutindo, né, essas ideias, porque é isso, né, a partir desse aspecto colaborativo mesmo, né, na construção do conhecimento, que a gente vai aí avançando, progredindo, né, e sabendo que não é fácil encontrar respostas, né, aquela ideia que é dita até na poesia, a gente vai, sempre que a gente encontra respostas, né, então a colocação do Lucas aqui, acho que é isso, ó, deixa eu ver. Explicar. Professor, pode explicar um pouco mais das bases procedimentalistas? Professor, quer falar sobre as bases procedimentalistas? No direito constitucional, a gente estuda o substancialismo e o procedimentalismo, né? Um pouco aquela ideia. Ali eu não sei se ali no direito constitucional, né, Lucas, o aprendizado vai mais, acaba empurrando a explicação, acaba empurrando um pouquinho a coisa toda para teoria da jurisdição constitucional, né? Ou seja, então aí a gente já tendo que lembrar, e aí a gente lembra do debate, né? O famoso debate, entre outros, mas acho que talvez esse seja o mais famoso, o debate Schmitt e Kelsen, né? Lá o Carl Schmitt, né? E o Kelsen, Carl Schmitt com todas as questões históricas e biográficas que, obviamente, a gente sabe que devam ser levadas em consideração, né, que devam ser ressalvadas, mas que não deixou também de contribuir para o pensamento contemporâneo, enfim, que é o debate sobre quem deve interpretar a Constituição, né? Quer dizer, a partir do segundo pós-guerra, na visão de Kelsen, a gente deveria ter cortes constitucionais formadas por pessoas mais experientes, quadros técnicos, enfim, que, portanto, à luz do direito, não ao sabor dos calores do mundo da política, né, e da moral, enfim, definam ali, em última instância, o conteúdo da Constituição. Né? E aí essa realidade, por exemplo, brasileira, em que a gente tem o Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição, na forma do que o artigo 102, caput, né, salvo engano, da Constituição, revela. Então, tudo isso para voltar a falar sobre bases procedimentalistas e substancialistas. Então, no substancialismo, a gente vai ter a ideia, por exemplo, nessa esquematização aqui mais de jurisdição constitucional, é como se o Poder Judiciário, né, professor, ele tivesse a condição de, por conta própria, garantir a substância, garantir o conteúdo daqueles direitos que estão previstos na Constituição, né? Os entregando ali, vamos dizer, para os seus destinatários, né, o cidadão, a sociedade, ali diretamente, né, no substancialismo. Né? No procedimentalismo, nem tanto. Né, o papel do judiciário vai ser importante também, institucional, constitucional também,
mas mais para garantir as bases e as condições básicas institucionais, né, para que aquele direito seja ali realizado, né, mas talvez pela via do parlamento, pela via da instituição de políticas públicas, sobretudo quando a gente fala de normas programáticas, né, que são aquelas inerentemente voltadas para os direitos sociais, aqueles de segunda geração ou dimensão, né, sabemos bem aqui quais são os direitos sociais, são aqueles lá do artigo 6 da Constituição e depois que voltam lá nos 190 e poucos e seguintes. Saúde, educação, né, transporte, alimentação, enfim, aqueles direitos que precisam de um facere estatal, né, de um fazer estatal, obrigações constitucionais positivas, não é isso? Liberdades positivas. Então, o Estado tem que entregar alguma coisa. Então, ele tem que entregar diretamente ou entregar por meio, por exemplo, de uma definição sobre uma definição que se dê a partir do legislativo, do judiciário, né? Se se der a partir do judiciário, se ele confirmar esse conteúdo, né, jurídico, ele está sendo ali mais substancialista. Se ele garantir, basicamente, essas condições de possibilidade, mas que o direito em si seja entregue, por exemplo, pelos outros poderes, legislativo e executivo, ele está sendo, então, totalmente procedimentalista, garantindo ali as condições e os procedimentos básicos para que exista a realização daquele direito. Mas o procedimentalismo, no sentido mais amplo, né, professor? Ele aparece e reaparece em diferentes concepções por meio de diferentes autores. Luhmann também vai ter o clássico Legitimação pelo Procedimento, né, que é um livraço também, e ali ele traz também o procedimento na política, o procedimento no direito, o processo, né, que aí a gente pode falar do processo, eu mesmo sou professor de processo penal, então a gente muitas vezes debate o que é o processo, né, a gente tem lá no artigo 5º, devido processo legal, enfim, são muitos temas. Aqui a Yala Farias, professor, coloca, né, para todos nós, ficou com dúvida em como se é estabelecido esse bem comum, né? Já que ele não é inato. Ela quase que respondeu na própria pergunta, né? Que o bem comum, justamente por não ser inato, né? Então, bom, professor, eu também eu perto do professor aqui, eu fico querendo só escutar ele explicando, mas vou ter que dar meus 20 centavos. Então, o bem comum é isso, até porque eu trouxe também, né? Bem comum lá na apresentação, enfim. E Ali, todas e todos nós aqui. O bem comum, claro. Outra vez, né, professor? Também está lá nos clássicos, né? Está em Aristóteles, enfim, outros pensadores, a questão do bem comum. Esse ideal de convivência básica, né? O que pode fazer parte da nossa cartela comum, né? A nossa pactuação, portanto, de direitos e deveres, que se dá na forma da Constituição, né, contemporaneamente, o que tem que constar dela? Né? Qual é o bem, para além daquilo que seja bom ou ruim, para mim individualmente, né, Luiz Otávio, ou só para o professor, ou só para a Yala, ou só para o Lucas, qual é esse bem que tem que ser, então, o comum, o bem para todos? Né? Ele tem um conteúdo prévio, ele tem um conteúdo pré-estabelecido. Deixa eu só inserir aqui a tomada. Vai cair. Ele tem um conteúdo prévio, ele tem um conteúdo pré-estabelecido, portanto, inato, né, como você usa na palavra, ou não, ele não é inato. Né? Esse bem comum, portanto, depende de uma construção igualmente comum. Né? Se o bem é comum, por que não a construção não deva ser comum? Né? Mas aí a gente vai ter pencas e pencas de teorias que vão tentar explicar. A gente volta em Rawls, né? Como construir esse bem comum. E aí a gente tem que começar, nessa análise, para concluir, professor, recorrendo e voltando aos paradigmas, que também não tem jeito. Falei isso na minha fala, o professor também falou na primeira fala dele. Aí a gente tem que escolher um paradigma, né? Um paradigma a priori, moral, nosso, para a gente entrar naquele debate, porque não tem jeito. O professor falou, não somos seres neutros. Temos as nossas preconcepções de mundo, né? Uma ideologia A, B, C, uma compreensão religiosa ou não religiosa, né? Cada um quer seguir uma área da profissão, da vida. O cara quer tocar, ser cantor de rock, o outro quer ser filósofo, o outro quer ser médico, o outro não quer nem ser nada, quer ser neo-hippie. E aí?
como fazer isso nessa construção comum, né? E aí a gente tem que saber também que com a modernidade, né, a gente tem um problema, a gente tem, não um problema, mas sempre há uma espécie de premissa, né, incontornável, que essa premissa também da distinção, né, entre a esfera privada e a esfera pública, que ela é muito demarcada na modernidade, não é isso? É quando ela surge ali, finalmente, né, aquela ideia que fala, pô, estou em casa, posso aqui fazer o que eu quero, posso andar do jeito que eu quero e tá de boa. Poxa, não, caramba, eu estou na área de... Estou aqui na área de alimentação do shopping, caramba, né? Ali tem uma moral pública. A gente sabe que ali não dá para fazer e ser tudo o que a gente quiser fazer e ser em casa. E vice-versa também. Também não precisa ter uma área de alimentação na nossa casa, com todo mundo lá comprando McDonald's, não é isso? Então, bem grosseiramente, só para ilustrar essa ruptura que há entre a esfera privada e a esfera pública. E discutir bem comum, professor, que não tem como ser discutido sem aqueles que estão na esfera pública, na esfera privada, né? Mas que são impedidos de um modo geral, ou melhor, são inibidos de levar toda a sua moralidade privada para a moralidade pública, só que a gente tem um problema que também já pode dar aqui uma tese de doutorado, por exemplo. Porque essa transmissão, né? Essa transgressão ou essa transição, os mesmos radicais, mais ou menos comuns aqui, nessa transição do público, do privado para o público, numa sociedade pluralista, essa, então, do século XXI, sob o império do TikTok, como construir, né? E aí vai ter aquela fala da ministra Carmen Lúcia, né? Acho que tem alguns meses, quando houve um debate, acho que no âmbito não sei se foi no Supremo ou na questão do Tribunal Superior Eleitoral, um debate, ele acho que envolvia, né, também redes sociais e afins, né? Que não haveria como ter, né, 208, 210 milhões de soberanos, né? Que essa ideia também da rede social, ela agora, a gente acha isso, a rede social, ela nos trouxe o mundo, né? O mundo é a rede social, é isso? E a rede social minha, que é, né, daquela pessoa, que é ali influenciada por direcionamentos algorítmicos, né, aquela coisa toda, ela me acomoda, né? Nela eu me acomodo, né? O meu mundo é o meu feed, não é isso? Então, isso também é complicado, porque aí eu acho que o meu feed tem de ser o mundo do outro, né? E aí, só aqui a gente tem um curto-circuito, um defeito que nos desafia, Yala, mas que não pode nos atemorizar, né? Nas tentativas de construção do bem comum, professor. E o encontro dessa manhã, aqui já tarde, para encerrar, foi também mais uma tentativa luaniana, kantiana, newtoniana, de tentarmos encontrar caminhos para construirmos juntos esses bens comuns, apesar de todas as nossas diferenças. O microfone, professor. No livro da minha dissertação, o Direito Constitucional, Luiz, eu defino o substancialismo como sendo qualquer entidade metafísica que você construa com um sentido prévio. Para Aristóteles, isso é bem patente, né? Que é o conceito exatamente que ele coloca de substância. Né? Então, o ser humano é uma substância, o bem é uma substância, né? Todos os bens particulares eles vão retornar para um bem único. E também eu desconstruo essa ideia aqui na primeira lição, né, do 10 lições sobre Rawls. O Rawls também não acredita nisso, né? Os bens na ordem kantiana, rawlsiana, eles são procedimentais e são construídos, né? Então, numa sociedade livre, eu não posso dizer que eu tenho bens prévios ou substâncias prévias. Eu vou construir a sociedade sobre Deus, né? Mas e os agnósticos? E os das outras religiões, né? Eles vão aceitar esse pacto como? É por isso que Kant não coloca isso no pacto. Na verdade, nem Kant, nem Locke, nem Hobbes, né?
está vendo isso agora com eles, por mais que o Locke acredite que os direitos naturais fossem dados por Deus, mas é o homem que tem que escolher se ele vai entrar no pacto ou não. Porque ele pode continuar no estado natural, enfrentando as intempéries que for, e usando os dons que Deus deu na crença dele, né, que são naturais também, que é igualdade, liberdade, enfim, propriedade. A perspectiva de você escolher o pacto e fazer o pacto a partir da sua posição discursiva. Esse aqui é o ponto. Né? Você vai propor coletivamente valores e uma perspectiva mínima de justiça, como eu disse antes, toda a sociedade tem que ter. Né? Então, para os procedimentalistas, eu não preciso partir de um ponto dado. Eu posso exatamente colocar o que o Rawls chama de véu da ignorância, né, que é muito famoso. Né? O véu da ignorância do Rawls, ele faz com que a gente faça uma tabula rasa das ideias que sustentam a sociedade. Né? Quer dizer, essa ideia de que eu tenho que ser tutelado por uma visão de mundo prévia. Né? Porque a gente já tem essas visões de mundo. A questão é construir algo em comum, tanto para sustentar a sociedade como para reformá-la. Né? Quer dizer, o desafio é manter o pacto vivo, que é o caso exatamente do Brasil com a Constituição. Né? A perspectiva de você manter e discutir os limites desse pacto, saber até onde ele pode ir. Né? A perspectiva de você ter democracia para isso. Né? Em ditaduras não há conflito, porque os conflitos são destruídos. Né? Os indivíduos que pensam diferente são eliminados. Só há conflito no sentido agônico, real, como diz o Chantal Mouffe, que é uma autora francesa que estuda bem a questão do liberalismo, onde você tem liberdade de expressão. Né? E aí você tem que mostrar que essas condições são prévias. Aí é que entra o pensamento kantiano. Né? Se você não conceber os indivíduos como livres e iguais desde o começo, não vai adiantar. Né? Isso, antes de tudo, uma garantia justa política. Né? E a educação faz com que a gente possa debater isso como condição prévia. Né? Só tem educação se eu puder dar liberdade para as pessoas de pensarem por si e construírem seus próprios posicionamentos, que é o que o Kant vai dizer no livro sobre a pedagogia, que você cita. Né? E a ideia exatamente do direito também é que ele possa absorver, como eu criei esse termo aí, liberdade crítica. Né? Sem liberdade crítica não adianta. Né? Por exemplo, eu tenho que criticar o professor, eu tenho o dever e o direito. Né? Como eu sempre digo para meus alunos, ninguém é obrigado a concordar com quaisquer teorias. Né? A gente não está aqui para doutrinar. Né? Quem quiser fazer coro, doutrina, que vá para outra área. A academia não é esse espaço, não. A academia é um espaço de verdade, transparência e respeito, né, discursivo, para que a gente possa construir coisas em comum, ou então para que a gente possa discordar e buscar alternativas. Né? Mas é isso, meu caríssimo. Muito obrigado. Né? Eu fiquei realmente enaltecido com a sua participação na coletânea, aqui também no evento, né, que é complementar, e dizer que as portas estão abertas para a gente continuar dialogando, claro, né? E agradecer o pessoal que está aqui até agora, né? Muito obrigado aí, pessoal. Já é 1 hora, já está nos estertores já, mas é isso aí. Vamos em frente, hoje é tarde, a última palestra, às 18 horas, da professora Ana, também do PPG-CJ, na próxima semana tem a segunda parte do evento, né? Eu acho que vai render até uma terceira parte, massa. Porque tem muita gente da coletânea que está vendo as palestras, eu quero também falar, pô, então bora falar, vamos falar. E finalmente vai ser a melhor trilogia, depois de Batman, vai ser a trilogia Kant e Estado de Direito. Tá rendendo o tema, viu? Tá rendendo, hein, professor? Tá, coisa boa. Mas é isso, querido. Muito obrigado e vamos em frente aí. Um abraço. Um abraço, professor. Um abraço, Luiz. Forte abraço aí. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigado mesmo. A gente que agradece. Eu que agradeço, professor.